O plenário, acho que tem razão. O plenário vai avaliar se tem ou não. Mas eu, monocraticamente, não posso alterar um prazo dado pelo Tribunal Pleno. Vossa Excelência não poderia contrariar uma decisão do plenário. Se Vossa Excelência fosse contrariar uma decisão do plenário, de fato não poderia. E aqui o caso não se trata de contrariar. Vossa Excelência está dando ou negando um plus que está sendo solicitado pelo gestor, pelo particular, né? Em momento algum eu consigo enxergar isso como contrariar uma decisão plenária deste tribunal. Excelência, não é uma discussão. O pleno, senhor presidente, ele converteu o julgamento em diligência. O pleno deu o prazo. Se formos pesquisar lá o voto, o acórdão, está lá, participantes da sessão, todos os conselheiros, uma decisão plenária. Evidentemente, se a pessoa vai pedir prazo, vai pedir para o relator. O relator, é nesse sentido que eu acho que nós não temos a competência para aumentar ou diminuir um prazo concedido pelo pleno. Mas aí, nesse caso, olha só. Já foi uma decisão plenária, se não, sim, dado o prazo. Mas olha só, você está numa fase de diligência, né? Então o tribunal, na verdade, não julgou o mérito daquilo ainda. A diligência é para sanear o processo. Então, você ainda vai trazer aqui para o tribunal decidir sobre aqueles fatos, aquela matéria. Então, não vejo como uma decisão que contraria a decisão do Tribunal Pleno, porque está a fase instrutiva. Não só diligência, qualquer um outro procedimento que seja prévio ao exame de mérito do julgamento dessa Corte de Contas, é possível o relator deliberar sobre esses prazos. Então, não vejo como divergência do pleno. Se, por exemplo, concluído o julgamento aqui, que aí não vai ter mais questão de prazo, aí vai se tratar de prazo recursal. Aí sim, aí o prazo recursal é outra coisa. Mas esses prazos para diligência ou para qualquer outro procedimento que seja prévio ao julgamento de mérito dessa Corte de Contas, é o relator que tem que deliberar, até mesmo em razão do que dispõe o que dispõe o regimento interno em seu artigo 57, que é bem conhecido de todos nós. Como penso. Excelência, assim, senhor conselheiro, só um minutinho só. Não, excelência. Para enriquecer, o conselheiro Alberto pediu para... Pode ser que ele subsidie as nós para que continuemos a discussão. Eu só quero acrescentar que quando eu falo da conversão, eu estou me referindo ao artigo da lei, se não me falha a memória, é o artigo 17, parágrafo 1º. É nesse sentido que eu estou me referindo. Com a palavra, conselheiro Alberto. Eu, independentemente da norma aprovada aqui, da relatoria até do Conselho de Toledo, eu realmente acho, por uma questão até de economia processual, de consideração de forças, enfim, né, de finalística aqui do Pleno, que não hajam realmente decisões simples que possam ser dadas pelo relator que venham para plenário, né? Entretanto, inclusive, ainda que não tenha havido a alteração regimental, por uma decisão de maioria, né, exceto só o Conselho de Nação, esse pleno, teria acordado, como tem, por exemplo, a questão dos biênios, que tem decisões que não foram colocadas isso em regimento, enfim, em resolução, mas foi decisão de pleno. Então, eu acho realmente isso. Entretanto, peço vênia ao conselheiro Rodrigo e ao conselheiro Sérgio para discordar aqui o que é que acontece. Nesse caso, que relatou o conselheiro São, houve um julgamento por esse pleno. Olha, foi julgado, ele não está na fase de saneamento. E com esse julgamento, dentro do julgamento, houveram determinações. E esse gestor, que é o presidente da Câmara, está pedindo um adiamento para que essas determinações, ou seja, houve um julgamento, o processo não está em instrução. Ele já foi julgado por esse pleno. Então, por isso que neste caso não vejo, aliás, vejo bastante pertinência o conselheiro Anselmo trazer para que o pleno assim decida sobre um processo já julgado. É só por isso. Só um detalhe. O julgamento a que se refere o conselheiro Alberto Pires aí
É um julgamento preliminar, porque não se decidiu sobre o mérito daqueles não, fatos. excelência. Não Excelência. houve o julgamento. Não, houve uma excelência. deliberação. Se Não, se excelência, conhecer, não, entender isso Nesse como caso, julgamento, parece que foi não, rejeitada a sua... não se tratou do mérito. Não, sim. Sérgio, não. O que eu citei aqui... Se o processo ainda não, está... não. O que eu citei, um exemplo, foi que... Um exemplo, justamente para como atuou o conselheiro Alberto. Eu citei um exemplo aqui. Se o tribunal, ele dá um prazo, o relator teria competência de extrapolar ou restringir esse prazo? Primeira Só uma pergunta. coisa. O processo que eu estou trazendo foi um julgamento mesmo, de uma auditoria. Esgotou. Está aqui o interessado nos termos da decisão. O interessado viu e está pedindo prorrogação de prazo. De quê? Que prazo? Se já houve Não julgamento? tem, exatamente, é isso que eu estou trazendo. O exemplo que eu dei foi só para mostrar que um prazo dado pelo Pleno, se qualquer relator monocraticamente poderia alterar. Quem inaugurou a divergência foi o conselheiro Rodrigo, ele entende que isso aqui também é algo parecido, como se fosse uma diligência, uma questão de só menos importância, preliminar, inclusive, não tecnicamente falando, mas inclusive para eliminar o mérito. Perfeito, conselheiro? E não é bem esse o caso, é um julgamento feito que o gestor, até de forma equivocada, eu tenha que recorrer e não pedir prazo. E não foi o que aconteceu, ele recorreu, não tem prazo para ser dado, para ser concedido. O julgamento está posto, tome ciência, basicamente isso. E ele pediu prazo, de que também não há prazo a ser concedido, porque foi um julgamento de mérito definitivo. Sim, mas Cabe prazo recursal? Cabe. Agora, acredito que só o prazo de 5 anos. Isso está claro no meu voto aqui, o revisional, por assim dizer. Mas veja, excelência, todas as providências posteriores ao julgamento, não é, elas têm que ser tomadas pelo relator, não é? Qualquer requerimento posterior de vista dos autos, muito embora tenha um julgamento, ela é solicitada e deferida pelo relator, não é? Qualquer providência no sentido de se efetivar posteriormente os encaminhamentos internos, ele é dado pelo relator. Qualquer solicitação, qualquer postulação formulada pelo gestor, ela é formulada ao relator, que teria competência para deferir ou não. Né? A gente aqui não está alterando, não está contrariando uma decisão do tribunal plenário desta corte. Você me permite só uma partezinha, conselheiro Rodrigo? Essa sua decisão está contrariando a decisão aqui do Pleno? Por exemplo, numa determinação de prazo, está dando um outro prazo? Ou está dizendo que aquele prazo não vale? Então não se cabe aqui essa avaliação. É como eu penso, assim, se você não está tratando da mesma forma que Vossa Excelência fez aquela pergunta, aí cabe outra pergunta. Se Vossa Excelência está trazendo aqui uma decisão para alterar uma decisão anterior desse Pleno, aí sim. Mas eu penso que não é o caso aí. E como não foi em diversos outros em que se traz pela prorrogação do pedido ali de adiamento do prazo para prestar informações ou encaminhar documentos essa Corte de Contas em relação a diligências anteriores realizadas nos autos. Então, em razão disso, eu acho que aí eu acompanho o conselheiro Rodrigo na sua explanação. Eu esclareço que é uma decisão não transitada, porque não tem prazo recursal. Mas é uma decisão que trago em conformidade com a decisão plenária, inclusive pedindo que se juntem os processos nos autos, porque o prazo transcorre até o seu 2018 aí, pelo menos o prazo revisional, por assim dizer, ainda está posto. E nesse sentido, como a decisão plenária, o pedido feito foi um pedido que levou em consideração uma decisão plenária desta Corte. Qualquer decisão que o relator tomasse ou entendesse inicialmente, eu entendo de forma semelhante à questão prazal, que se foi
feita pelo órgão máximo, só este teria competência para modificá-la. É nesse sentido que eu trago o meu voto. Bom, então, gente, Vossa Excelência apresentou um voto, o conselheiro Rodrigo abriu a divergência. Exatamente. O conselheiro Sérgio acompanha a divergência do conselheiro Rodrigo. E como vota o conselheiro Alberto? Acompanha o conselheiro Anselmo. E Vossa Excelência é o Minerva. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena reflexão. Na verdade, eu acho que esse processo ele não deveria nem ser autuado no Tribunal de Contas. Isso é um pedido impossível de se realizar. É um pedido que vai na contramão, inclusive, dos ritos processuais. Ele não existe dentro do mundo jurídico. Ele foi feita uma solicitação que é equivocada. Portanto, não deveria nem ser autuado como processo. Mas ele o foi. Me parece que foi aberto um processo que Vossa Excelência está trazendo, com numeração e tudo mais. Exatamente. Eu sou muito contundente, inclusive apresentei a resolução no sentido de nós não trazermos para o Pleno essas questões de decisões monocráticas, de decisões. Mas me parece, nesse momento, que não é o caso. Foi aberto um processo que não deveria, na minha concepção, ter sido autuado, mas o foi, e o conselheiro está trazendo para o julgamento. Portanto, para que não peça vista e não prorrogue isso, eu vou acompanhar o conselheiro relator por essas explicações. Excelência, tem outro processo que vai trazer a mesma discussão, mas essa aqui já é até aguardada. É um processo de controle de ato de gestão, em que eu gostaria de ler aqui pela gravidade, mas até já antevendo o desfecho, mas é importante que fique registrado. É um ato de gestão que nós estamos avaliando referente ao município de Santana do Ipanema, exercício financeiro de 2013, foi a contratação no valor de R$ 245 mil de serviços de consultoria e assistência técnica de natureza continuada para desenvolver atividades no âmbito da gestão administrativa, com vista à orientação dos servidores das áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, com a empresa Camacho e Santos Consultoria Limitada, ME, com extrato de termo contratual publicado no prazo legal. O processo, quando percorria ainda essas instâncias, com o gabinete dos auditores, no parecer 26 de 2015, vislumbrara a ausência do termo de referência em fase anterior ao da cotação de preço, documento que delimitaria as características básicas dos serviços. Segundo, a escrituração contábil não foi o serviço licitado, visto que o certame teve como cerne a capacitação dos servidores municipais para o desenvolvimento de atividades nas áreas técnico-contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Terceiro, informação equivocada do ajuste celebrado, especificamente relativa ao valor dos serviços licitados. O extrato, na forma como publicado, informa que o valor global do importe foi de R$ 17.500, quando na verdade era de R$ 245 mil. Necessidade de criação de cargo específico a ser provido por concurso público. A situação contábil do município propriamente dita deve ter como responsável um contador que faça parte do quadro de pessoal efetivo do ente. Em razão disso, posicionou-se preliminarmente que determina a citação do gestor e que, este permanecendo inerte, aquelas situações de praxe, julgamento, que nós julgamos, evidentemente, inclusive na forma regimental, esse tipo de processo, pela irregularidade e a aplicação da sanção correspondente. O Ministério Público, na mesma toada, através do parecer 25/13 de 2017, verificando a necessidade que os serviços prestados sejam contratados via concurso público, como reza o 37º da Constituição Republicana de 88, ainda que assim não se entenda a inadequação entre a modalidade eleita para o certame e aquelas permitidas pela legislação vigente, manifestou-se pelo contraditório e situações bem semelhantes aqui do voto, do entendimento da auditoria, quanto à questão da inércia do gestor,
julgamento da irregularidade e aplicação das sanções correspondentes. E aí, com base nas manifestações e nos documentos constantes dos autos, eu trago o voto para que o pleno decida. Aí, dessa forma, assim, explicitamente, na forma do artigo 17, parágrafo 1º, se tiver equivocado na minha memória, é aquele que trata da conversão do julgamento em procedimentos outros, citar o senhor José Mário da Silva, para suas manifestações, assim como o atual gestor, alertá-lo da obrigatoriedade, sob pena de sanção, subestar o presente processo do gabinete do relator e publicizar a presente decisão. É como voto, senhor presidente. A palavra em Ministério Público. Senhor presidente, o conselheiro Anselmo Brito fez meu trabalho, né? Mas como estamos aí na fase inicial do processo, o Ministério Público opina, corroborando o parecer zerado nos autos, para que o gestor se defenda das imputações que lhe são feitas. Em discussão? Senhor presidente, Para discutir, conselheiro vou trazer a discussão. Foi matéria já de Isso aí tá certo. ampla discussão, ao não cabimento de citação, a deliberação por este plenário, no sentido de determinar uma decisão preliminar, uma decisão de citação visando instruir o processo. As razões estão expostas lá no voto que proferi na sessão de terça-feira e também na sessão antepassada. Eu gostaria apenas de acrescentar que eu tenho pensado muito nesse tema, né? Eu não consigo enxergar como o plenário poderia, de forma legítima, determinar a realização de um ato processual que está voltado para a instrução do processo, quando a gente tem como lógica, né, deste plenário a vinda apenas de processo para julgamento, seja julgamento final nos processos de prestação de contas e denúncia, seja em sua admissibilidade, que deve ocorrer apenas nos processos de representação. Eu só consigo enxergar uma forma do plenário determinar a citação, mesmo com a alteração regimental que ocorreu recentemente, publicada no Diário Oficial do dia 4 de junho de 2018, que é quando o relator traz um voto de mérito, né? É a única possibilidade do plenário se pronunciar. Isso ocorre em qualquer tribunal, seja do Poder Judiciário, como também do sistema de controle externo, né? Quando o relator traz um voto pelo mérito e o restante do plenário vota, entende que a matéria não está madura para julgamento. Perfeito. E resolve converter o feito em diligência. É a única possibilidade do plenário ou da Câmara deliberar sobre a realização de citação. Nos demais casos, eu sou terminantemente contra o encaminhamento. E me perdoe, conselheiro Anselmo, peço venha, não me leve a mal. Eu acho que essa atitude, ela confronta, ela é uma atitude de trazer ao plenário algo que foi já deliberado pela Corte, é algo que confronta não só o regimento interno que trata de forma expressa, mas como o direito construído pelo plenário da Corte, né? De modo que, antecipando já meu voto, eu voto no sentido de devolver os autos ao relator para que faça a diligência monocraticamente. Ainda em discussão? Excelência. Pois não. Eu só queria registrar que, na verdade, senhor Rodrigo, né, também considerando as suas colocações, o direito construído pelo tribunal até então, não vou falar 70 anos, mas vou falar desde 94, que é a nossa lei orgânica, a data dela, foi em sentido totalmente oposto ao que Vossa Excelência afirmou. E, na verdade, infelizmente, eu não posso me louvar pelo regimento interno,
onde existe uma regra explícita, legal, que me dá esta guarida. E eu vou falar aqui uma coisa e eu tenho certeza que ninguém vai discordar de mim. Aqui, neste tribunal, até eventual mudança, inclusive, já, não sei se trazida ao pleno em algum momento falada, mas já em conversas, tendo em vista a evolução de outros tribunais, a questão de algumas decisões mesmo monocráticas que poderiam transitar em julgado em processos talvez um pouco mais simplórios ou até repetitivos, né? Mas até então, vou falar uma coisa aqui, acredito que ninguém vai discordar de mim. No tribunal, só quem julga é o pleno. Seja o pleno tribunal, a corte toda, seja o pleno das câmaras. Não existe outra instância julgadora. E aí eu trago forma, não é confrontando, não é isso. Inclusive, até bem lembrado aqui, mas a razão não é essa, mas pega emprestada, que o direito constituído até então, desde 94, era nesse sentido. Várias e várias decisões de conversão do julgamento em diligência, o pleno era que fazia esta análise ali naquele momento. E também por entender que, se estiver errado, aqui o artigo 17, mas é o artigo, o inciso que cuida da conversão do julgamento em diligência. Justamente por isso eu entendo que estou substanciado nessa norma legal para trazer esse procedimento. Era a sua justificativa, que não é novidade, que já o fiz em outras discussões. Com todo respeito às opiniões encontradas. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Alberto. E, Excelência, eu queria só também antecipar e pedir que essa discussão toda ela seja objeto da ata desse tribunal, por gentileza, que conste em ata. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Eu só queria informar se o parecer que Vossa Excelência se referiu aí é por acaso da minha lavra. Não, Excelência, é o parecer da doutora, pelo que consta aqui. Raquel. Deixa eu verificar aqui. Excelência, eu tenho que verificar aqui no processo, na sessão passada, se não fosse o Ministério Público. Por um equívoco do Ministério Público, descobri um equívoco meu nos autos. Deixa eu verificar. Para a doutora Ana Raquel Ribeiro Sampaio. Obrigado, conselheiro. Encerro a discussão e coloco em votação. Como voto, conselheiro? Senhor presidente, já antecipei meu voto no sentido da absoluta impossibilidade deste plenário determinar a citação do gestor. Como vota o conselheiro Sérgio? Senhor presidente, eu quero dizer que eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Rodrigo Cavalcante e queria acrescentar um pouco mais em ponderação ao que expôs o conselheiro relator, o conselheiro Anselmo Brito, e dizer o seguinte, que essa decisão ela afronta o poder regulamentar desse Tribunal de Contas. O tribunal tem o poder regulamentador que está previsto na própria lei em que se fundamenta e que se baseia o conselheiro Anselmo Brito para lançar esse voto aqui neste plenário, que é o artigo 3º que eu citei lá na última sessão. Então, assim, o Tribunal de Contas, ele determinou em suas resoluções, e isso também com base legal, né, base na nossa lei orgânica, que o processo é assim. No caso de diligência, citações, não é competência desse plenário. Então, eu acompanho o conselheiro Rodrigo, não vou me estender nesses fundamentos, mas trago aqui tudo que eu falei também na última sessão como fundamento para discordar do posicionamento do conselheiro Anselmo Brito e acompanhar na íntegra o conselheiro Rodrigo Cavalcante. Como vota o conselheiro Alberto? Acompanho o voto divergente do conselheiro Rodrigo. Eu gostaria de manifestar também acompanhando o voto divergente do conselheiro Rodrigo. Aprovado o voto divergente. O conselheiro Rodrigo para o acordo, Excelência. O aborto. Perfeitamente. Assim seja feito. Obrigado. Excelência, sendo assim, a minha pauta de hoje, ela está esgotada, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de retomar? Não, por favor, Excelência. Encerrada
o expediente, passamos as explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Excelência, Com a palavra, conselheiro Anselmo. eu aqui fico mais confortável em falar como ouvidor do que aí presidindo a sessão. Então, Excelência, eu quero aqui só reiterar que já a partir de hoje, às 9 horas, já existe uma inserção em homenagem à vigência da Lei 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. E traz várias situações, inclusive com relação às próprias ouvidorias, e de um termo que é usado hoje atualmente, e eu vou utilizá-lo aqui, inclusive de empoderamento das ouvidorias, com aquele canal de contato e de resposta, inclusive com prazos, com tudo, e todas as sanções decorrentes. Há um programa na TV Cidadã, em que eu quero aqui deixar registrado e agradecer antecipadamente a participação da doutora Júlia Marques nas inserções, assim como da entrevista feita pela nossa diretora de comunicação e, no caso, também entrevistadora, entrevista essa com o ouvidor geral da União, que já está sendo veiculada na TV Cidadão e que convido Vossas Excelências a darem, não acredito ali em torno de 10 minutos, não é enfadonho, Vossas Excelências entenderão bem. E aqui informar, de acordo com o artigo 25 aqui da declinada lei, que ela em vigor em 26 de junho de 2018, sendo 360 dias para a União, estados e municípios com mais de 500 mil habitantes, 540 dias para municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes, e 720 dias para municípios com menos de 100 mil habitantes, conforme o corpo da lei. Eu faço novamente reitero essas informações e mais essa retificação para que não reste dúvidas aqui do que nós falamos, é o registro que eu faço a Vossas Excelências e que os órgãos públicos, já, apesar de bastante cobrado, que realmente tem aquele dever de prestar satisfação, de prestar contas ao cidadão. Não estou falando de transparência passiva, muito menos da ativa, que é aquela em que a gente se antecipa e dá informação, independentemente de sermos cobrados, mas que é hoje da modernidade, que sempre deveria ser assim, que onde existe recurso público, patrimônio público, interesse público, não tem sentido nada que restrinja este alcance funcionar. Aqui, só reiterando o que eu já falei em outras oportunidades, queria deixar registrado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco Vossas Excelências para a próxima sessão, em horário regimental, que me parece que depois do recesso agora, né? Depois dos períodos das festas juninas. E encerra a presente sessão.